Bom dia. Bom dia, pessoal. Vamos à nossa live diária às 10 horas da manhã em ponto. Começamos aqui. Hoje, essa live, a ideia é fazer de uma forma interativa. Então, eu estou recebendo qualquer paciente que queira participar, queira fazer essa pergunta ao vivo, coloca aí eu quero, solicita e eu aceito. E aí, de uma forma, né, diferente, para que o paciente possa perguntar ao vivo aqui e aquela dúvida dele poder ser tirada e, de repente, ajudar muito mais gente que tem aquela dúvida, enfim. Então, se é uma dúvida sua, uma dúvida de alguém, ou se você quer dar algum recado, passar alguma informação, sugerir algum tema, dar algum depoimento, então a gente vai estar aberto aqui para perguntas e respostas e para participação especial dos nossos seguidores. Nossos seguidores, nossos pacientes estão aqui com esse canal para poder bater um papo comigo. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Renata Maciel, eu faço a parte de aparelho, né, de ortodontia, na unidade da Visconde Suassuna, na Multiorto da Visconde Suassuna, e eu tenho feito essas lives diárias, tentando contribuir de uma forma positiva nessa quarentena, para quem quer alguma informação, para quem tem alguma dúvida, então poder dar um apoio, mesmo que não seja fisicamente na clínica, mas um apoio virtual que está ajudando realmente, está conseguindo fazer com que as pessoas passem esse período não sozinhos, né? E sim com alguma supervisão, com orientação do profissional. Aí fica mais fácil passar essa quarentena mais tranquila, com tudo em ordem. Bom, vamos lá. Enquanto as pessoas não me fazem perguntas, eu vou adiantando aqui as perguntas mais frequentes que eu recebo no consultório e aqui pelo Instagram também, né? Normalmente são perguntas relacionadas a aparelho, né? Principalmente como fazer para colocar aparelho. E eu sempre falo que é de uma forma muito simples, muito prática. O paciente precisa de uma avaliação do profissional. Então, o paciente vem, a gente avalia. Nesse momento, a gente vai ver a indicação, realmente, a necessidade do uso de aparelho. Então, não só a questão estética, mas muitas vezes o paciente tem uma mordidinha que não está certa, tecnicamente a gente precisa orientar. Então, a gente vai nesse momento avaliar a indicação e a necessidade. Tendo isso, a gente já coloca o paciente, já encaminha o paciente para fazer a documentação, né, que são as radiografias. As radiografias, elas servem para a gente ver as raízes dos dentes, os ossos da face. Então, para a gente conseguir ver toda a estrutura que vai ser trabalhada e ver tudo que vai precisar. Então, a gente consegue, com os exames, complementar o diagnóstico para poder planejar o tratamento, né? Então, vem para uma avaliação, a gente avalia e encaminha para os exames. Com os exames feitos, com as radiografias feitas, né, a gente já pode começar. Então, aí, nesse momento, a gente já vai passar para o paciente que tipo de aparelho ele vai usar, como vai ser, né, e tentar orientar especificamente o caso do paciente. Né? Não existe uma receita de bolo, não existe uma regra geral, então cada caso é um caso, cada paciente ele vai ter a indicação de um tipo de aparelho, ele vai ter indicação de um tipo de tratamento, e aí a gente vai orientar com relação a isso. Normalmente, a gente faz um processo assim por etapa, então cada paciente vai ter o seu começo, meio e fim daquele tratamento dele, e que vai depender não só do profissional, né? O profissional vai fazer a parte dele, planejando e executando, mas também o paciente. E aí você me pergunta, doutora, qual é a participação do paciente nisso aí? Muito importante. A participação do paciente é manter a frequência de manutenções corretas, como o profissional vai indicar. Então, não faltar a manutenção. Muito paciente pensa, faltei só a manutenção, atrasei só um mês, não foi, doutora? Não. Muitas vezes, aquele mês ali, aconteceu alguma coisa que não foi seguida a sequência, e aí aquele paciente vai ter que voltar muito, muito mais. E às vezes, assim, perde até que tem que voltar para o começo. Por quê? Porque naquele mês que não foi, um dentinho que estava com elástico, pode ter o elástico girado de mais ou de menos, um espaço que estava se fechando, não fez a manutenção, não conseguiu. Então, tem que voltar para poder fechar tudo de novo. O tratamento, ele é planejado para dar continuidade naquele outro mês. Então, o tempo que aquele elástico, que aquele fio, que aquela mola, enfim, que vai ter que ficar é de um mês. A partir do momento que o paciente já não vem, aquilo ali desanda, não só de atraso, e sim pode ter uma consequência muito negativa da gente ter que voltar para o começo para refazer e dar continuidade. Então, imagine
que se o paciente não te fizer aquela parte que lhe cabe, que é a frequência, ele não vai dar continuidade. Ele não vai ter uma sequência, e aí não tendo essa sequência vai atrasar o tratamento, obviamente. Então, a gente sempre fala isso, frequência. Questão também de ter cuidado com o aparelho, então na alimentação, o paciente não pode comer coisa dura, coisa pegajosa. Então, se é uma fruta, não vai comer assim de frente, vai cortar os pedacinhos, vai mastigar com cuidado, né? Evitar roer unha, puxar alguma coisa com a boca, com os dentes. Então, vai ter uma orientação nesse sentido também. Porque se quebrar da mesma forma, quando quebra ou solta alguma coisa, tudo volta para o começo. Então, alinhou todo mundo, um dentinho se soltou, eu falei, doutora, mas só foi uma pecinha que quebrou. Mas a gente tem que voltar para os fios de alinhamento para poder alinhar aquele dente novamente, e isso vai atrasar, não vai atrasar pouco, pode atrasar muito, muito mais. Também com relação à escovação, né, que é outro ponto que também o paciente vai ter que estar colaborando, que é com relação à escovação, a escovinha e fio dental sempre que comer. Então, se você está com o aparelho, então o aparelho vai ser muito mais, vai ter muito mais coisas na boca que possa agarrar ali a placa bacteriana. Então, se você não escova, não limpa o aparelhinho, não limpa o dente, vai estar mais suscetível ali à inflamação. Então, o paciente que não colabora com a escovação, o que acontece? Inflama a gengiva, causa cárie, atrasa o tratamento, porque numa gengiva inflamada a gente tem que parar o tratamento em alguns momentos, quando está muito inflamada, né? Porque imagine que se eu estou fazendo um alinhamento, se eu estou mexendo um dente, né? Naquela estrutura ali toda que está suportando ele, que é a gengiva e o osso, e aquilo ali está infeccionado, eu não posso fazer aquela movimentação dentária. E às vezes eu até tento fazer e não consigo. Por quê? Porque imagine um tártaro entre um dente e outro, eu tentando fechar espaço. Não vai fechar. Então, imagina eu tentando fechar um espaço e uma gengiva grossa ali. Não vai fechar e ainda pode desalinhar. Então, a gengiva inflamada, a presença do tártaro, tudo, a gengivite, ela não dá para continuar o tratamento, atrasa também. Então, que a gente tem 3 pontos que eu bati aqui, que foi com relação ao paciente. A frequência correta para poder ter começo, meio e fim o tratamento não ficar rendendo horrores de tempo, para que o paciente tenha cuidado de não quebrar, não soltar nada. Então, cuidado com a alimentação, bastante delicadeza e cuidado com aquele aparelhinho ali na boca, que é o aparelho que está fazendo o tratamento. Então, se você danifica, o seu tratamento não vai estar sendo feito dando sequência, então também vai atrasar. E o cuidado com a escovação, para manter toda a estrutura que está sendo trabalhada saudável e colaborando positivamente com o andamento do tratamento. Então, essas são as perguntas, né, que a gente recebe, como eu disse, com relação a como começar, né, quando a gente começa, o que é que a gente tem que ter em mente para poder dar continuidade. Então, qual é a função do paciente no momento ali do tratamento dele. E o paciente, obviamente, é 50% que eu sempre falo. Gente, um tratamento ortodôntico é 50% profissional e 50% o paciente. Vamos lá. Essa é uma dúvida, né, muito frequente. E outra dúvida muito frequente é com relação a questão da escovação, mais uma vez falando. Quem tem aparelho, doutora, como é que eu vou limpar? Tudo bem, eu vou limpar, eu quero. Né, a senhora falou que tem que fazer um esforcinho, tem que ter aí uma disciplina. Como é que eu vou limpar, já que antes eu só tinha dentes, agora eu tenho as peças, eu tenho um fio passando por cima, como é que eu vou passar o fio dental? A gente tem vários vídeos aqui falando sobre isso, é uma pergunta muito boa, porque a gente consegue orientar bem. O fio dental e a escova, elas têm que continuar. Não existe nada que substitua escova e fio dental, para quem tem aparelho e para quem não tem. Então, escova e fio dental, e usar frequentemente, né? Não é usar uma vez na vida, não. Quem não tem o hábito do fio, começa usando à noite antes de dormir, faz aquela faxina geral, depois cria um hábito, faz de manhã e de noite, e assim vai. Agora na quarentena vai ter tempo para isso, e é o momento de aprender a usar e levar isso depois como hábito, porque vai ser muito importante. Bom, o fio, claro que o fio dental, ele com o fio do aparelho vai ter uma certa dificuldade ali, então o paciente vai ter que, a gente orienta tentar, né? Tem paciente que tenta, que usa o fio dental, que é uma maravilha. Tem paciente que não consegue por conta do fio. E aí a gente orienta, desculpa, a gente orienta
o passa-fio. Passa-fio, como o nome mesmo diz, ele vai passar o fio dental por trás do fio do aparelho. Então, ele vai ajudar a manipular o fiozinho. E aí, quando você passa de uma forma mais fácil, você vai depois com o fio dental limpando aquela gengiva ali. Então, é uma ajuda para poder manipular o fio dental, para que o fio dental passe mais rápido ali por trás daquele fio do aparelho, que vai estar sendo um obstáculo. Então, ali facilita muito. A escovinha macia, tá, gente? Lembrar que o dente ele tem a face de fora, de dentro, então tem que limpar toda ela, a parte que morde, né? Dentes na frente, dentes atrás, então todo o lado dos dentes, de todos os dentes. E essa escovinha, se a doutora tá falando que tem que escovar lá atrás, não tem que ser uma escova de uma cabeça compacta, pequenininha, que consiga acessar lá atrás. Não existe marca, não existe tipo nenhum de escova. O melhor tipo, sempre falo para o paciente, é aquela escovinha macia, porque não vai estar agredindo o esmalte do teu dente, não vai estar agredindo tua gengiva, né? Não vai estar desgastando e fazendo você ter uma sensibilidade, uma perda de estrutura e nem quebrar nenhuma pecinha. E além disso, vai ser de cabeça pequena que consiga chegar lá atrás no último dente. Essa é a escova correta. Ah, então pronto. Então é fácil agora de encontrar a escovinha, não precisa gastar, precisa apenas saber o tamanho da escova que chega até lá atrás e que seja macia, tá? Então, também com relação aos acessórios, para quem tem aparelho, as escovinhas de um tufinho só, né, que eu chamo de espanador. Ela é uma escovinha que só tem um conjuntinho de cerdas bem fininhas que você consegue passar por trás do fio do aparelho e consegue ali limpar entre uma pecinha e outra, ao redor da pecinha. Então ela complementa muito bem a escova nas áreas mais delicadas, que é escova, fio dental, que mais? A escovinha, espanador. Imagine se você tem todo esse arsenal e usa certinho com frequência. Então aí você vai estar totalmente saudável para o tratamento dar certo de aparelho e também a tua saúde bucal ficar em dia. Joia? Então acho que a gente conseguiu assim de uma forma breve. Claro que lá no consultório a gente pode dar uma orientação mais específica. A gente pode ajudar, né? Tem aparelhos móveis também, tem muito paciente que cada um tem o seu tipo de aparelho. Com relação ao aparelho móvel, o paciente tem que lembrar que também tem que tirar na hora de escovar, né? Nessa época de quarentena, lavar as mãos antes de manipular o aparelho. Tira o aparelho móvel, lava as mãos, aí tira, né? Aí come, depois escova o dente. E lembrar que, né? Vamos abrir aqui um parêntese. Vai escovar o dente, lava as mãos antes. Então, ligar o alerta aí, avise para os amigos, familiares, os idosos, né? Que nesse momento podem estar isolados. E aí eles têm que estar bem, bem informados. Então, antes de escovar os dentes, lava a mão para escovar. Quem tem prótese ou quem tem aquele aparelho que tira e bota, também lava a mão antes de tirar. E aí faz a higienização bucal, depois coloca novamente. Aquele aparelho móvel, aquela prótese, sempre tem que estar também limpinho. Tem pessoas que gostam de limpar até com creme dental e a escovinha e escova. Tem pessoas que gostam do sabonete líquido na água corrente. Nunca botar água quente para não deformar, né? Guardar na caixinha. A caixinha do aparelho móvel, colocar sempre a caixinha limpinha, né? Como você anda com a caixinha, então ela tem que estar sempre higienizada, com álcool, né? Tem umas soluções que vendem em farmácia, né? Alguns tabletzinhos que você pode dissolver e colocar, mas eu sempre nem oriento, assim, oriento mais a questão de colocar um copo de água para uma colherinha de chá de água sanitária. Então faz uma soluçãozinha e deixa lá uma vez por semana aquele aparelhinho ali, depois deixa 10, 20 minutos, depois tira aquele hipoclorito, né, passa um sabãozinho, bater aquele gosto, tudinho, lava bem, e aí você consegue complementar essa higienização. Agora, mais ainda, questão de higienização redobrada. Né? O pessoal que tem prótese também pode fazer isso à noite, deixar a prótese fora da boca para os tecidos respirarem, né? Quem tem prótese, né? Porque eu estou fazendo um link aqui, prótese e aparelho móvel que são bem parecidos. Quem tem prótese, aí fala, doutora, mas eu tiro a prótese, não tem nenhum dente, eu lavo só a prótese. Não, tem que lavar também toda a mucosa, a língua, a gengiva, tudo, para poder ficar, assim, aquela gengiva ela pode inflamar. Então você tem que higienizar e aí sim lava a prótese e coloca. Então, isso também, normalmente os idosos, né, que passam por essa situação, então, levem essa informação, olha, tá lavando a prótese, tá lavando as mãos antes de pegar na prótese, tá limpando bem a boca, tá escovando bem os dentes,
porque a boca é a porta de entrada. A boca ela tem que estar limpinha, ela tem que estar saudável para poder não permitir que aquela via de acesso, que aquela entrada ali possa comprometer as vias aéreas, vias respiratórias. A gente sabe que muitos problemas pulmonares são causados por bactérias na boca. Então imagine que se você, num momento como esse, que tem que estar com a tua estrutura respiratória toda fortalecida, não está. De repente você, naquela higienização ruim, tem uma bactéria que é aspirada e você tem um problema pulmonar nesse momento. Aí não é um momento de arriscar. Então, por isso, orientar bem, orientar os idosos e todo mundo caprichar bem na escovação, para passar uma quarentena e sem dor, sem inflamação, sem infecção e também depois disso. Então, acho que a gente conseguiu falar um pouco aí de tudo, né, com relação à higienização de aparelho, de prótese. Eu acho que eu consegui em várias perguntas que eu recebo bem, espero não ter esquecido nada, né? Mas lembrar que escovinha de dente, se você está doente, independente do problema de saúde, melhorou, se recuperou, joga aquela escova fora e compra nova, né? Então, tem pessoas que não sabem disso, mas usa a escovinha enquanto está doente, quando ficar bom, aquela escova já não serve mais, tem que ter uma escova nova. E com relação ao tempo de escova, como eu sempre falo aqui, se você comprou a escova, começou a usar, ela começa a ficar diferente do formato, toda esgaçadinha, então, claro que aquela escova não vai mais servir. Você tem que trocar. Ah, doutora, mas não faz nem um mês. Tem que trocar. Ah, doutora, mas faz 3 meses que ela tá assim, eu escovo e ela continua no mesmo formato. Então, troca. Se ela se mantiver no mesmo formato até 3 meses. 3 meses já seria um ponto realmente de trocar. Mas antes disso, se ela começar a mudar o formato original, ela já não vai estar limpando, né? Aquelas cerdas não vão estar funcionando para limpar bem, então já é o momento certo de trocar a escova. Vamos lá, tem umas perguntas aqui. Muita gente perguntando com relação ao atendimento. Gente, com relação ao atendimento, vocês podem direcionar, tá? Aqui por direct, que eu consigo explicar melhor caso a caso, até porque são muitas unidades, né? Os procedimentos, a gente não está podendo fazer todos os procedimentos, obviamente, porque não é permitido, né? As recomendações das autoridades ainda estão baseadas nos atendimentos de urgência, de emergência. Então, é cada caso, tá? Se você tem alguma dúvida sobre isso, direciona aqui, explica qual o procedimento que você pretende fazer, se tem alguma coisa incomodando, para a gente avaliar, né? Triar realmente aquilo que pode ou não ser feito e qual a unidade que está funcionando. Com relação às outras dúvidas, bom dia, doutora, bom dia. E com relação a outras dúvidas, vocês podem continuar fazendo, e se alguém quiser participar, coloca aqui eu quero, que aí eu chamo ao vivo, você pode perguntar ao vivo também. Né? Então pode ser a pergunta por aqui ou pode ser a pergunta ao vivo. Mas a ideia hoje, o tema, vamos dizer assim, dessa live era as dúvidas mais frequentes. As dúvidas mais frequentes que eu recebo, como eu faço a parte de aparelho, então eu recebo muita dúvida com relação ao início do tratamento, aos tipos de aparelho, né? Como eu falei para vocês, a questão da higienização, do cuidado, né? E é isso. E com relação realmente à indicação, que eu não falei aqui, vamos complementar. Para que serve, né, doutor? O aparelhinho, quais as indicações? Bom, a gente indica para quem não tem o encaixe correto dos dentes, não é além do problema estético, né? Tem pessoas que se incomodam com o espaço entre os dentes, com o dente mais tronchinho, e claro que isso leva o paciente ao consultório e a gente vai avaliar isso, mas também com relação à mordida, com relação à função de mastigação, que também é uma indicação. Então a gente vai tratar várias coisas, às vezes, no paciente só. Problema de estética, problema de mordida, ou às vezes o paciente tem só problema de mordida, às vezes só um problema estético, mas isso é bem orientado no começo. E o tipo de aparelho é condicionado a isso, né? Então, se o paciente ele tem uma mordida para corrigir e precisa, por exemplo, de um aparelho ortopédico para uma expansão, né? Para conduzir ali a parte óssea, a gente vai usar um aparelho ortopédico. Se o paciente necessita apenas de um alinhamento, de fechar um espaço, e a gente, nesse momento, precisa só do aparelho fixo, vai usar o aparelho fixo, ou aparelho ortopédico com fixo.
Enfim, né? Sabendo também que tem os aparelhos estéticos, né? Que muita gente me pergunta, o aparelho estético, ele apenas tem a diferença da estética. Então, ele tem a mesma mecânica do convencional, porém ele tem a cor similar à cor dos dentes, que causa uma descrição, e alguns pacientes são mais exigentes quanto a isso. Mas, detalhe, não é todo mundo que pode usar devido à mordida. Então, se a gente tem ali uma mecânica que vai ser pesada, uma mordida que está lá profunda, que a gente vai ter ali como é que eu posso dizer, alguma dificuldade, porque aquela pecinha é mais delicada. Então, se alguma coisa vai contribuir para que aquelas pecinhas fiquem caindo, a gente normalmente orienta que não. Claro que tem paciente que diz eu quero, bate o pé, mas ele é ciente de que os riscos são maiores de cair a pecinha pela fragilidade da própria peça. Então, tudo é orientado, como eu disse, né? Cada aparelho vai ter uma indicação, vai ter uma contraindicação e vai ter uma necessidade ou não de usar para seu caso específico. Cada caso é um caso. Joia, gente? Conseguimos falar um pouco de tudo, das principais dúvidas. Eu vou salvar essa live e vou colocar no feed, porque eu acho que é uma live que, das principais dúvidas, acaba abordando muita coisa, e às vezes, até com relação à quarentena, você quer ouvir alguma coisa que contribua, tem dúvida, né? E vai ali, de repente a sua dúvida está ali inserida, né? Hoje à tarde a gente também vai ter outra live às 17 horas, que eu vou trazer uma doutora convidada também para a gente conversar um pouquinho também sobre outro tema. Então fiquem ligadinhos, estejam aqui também com a gente, porque a proposta é levar muita informação nesse período, muito conteúdo bom, muito conteúdo confiável, nesse momento que a gente tá precisando. Hoje ninguém quis participar, né? Pelo que eu tô vendo. O pessoal tá só quietinho aí, né? Prestando atenção na aula. Que coisa boa. Então, todo mundo aí prestando atenção para poder cuidar bem e poder ficar bem quando tudo isso passar. Joia, gente? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou acabando aqui. Espero ter esclarecido. Se ficou alguma dúvida, se lembrou depois ou se ficou alguma coisinha aí, coloca aqui no comentário que eu vou estar aqui respondendo também as dúvidas que por acaso de alguma coisa que eu não falei, ou se vocês ainda querem que complemente, aqui nos comentários vocês podem falar ou direcionar por direct, que eu também estou aqui de plantão para dar todo o apoio. Obrigada, gente. Tenham um bom dia, se cuidem e até já já.